nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. É sobre isso que eu estou ministrando e pregando nos domingos aqui pela manhã, à noite. É a série que é uma espécie de continuidade, o lado prático daquela mensagem, daquela série, daquela minissérie em que eu preguei sobre quem é Jesus. Não adianta sabermos quem é Jesus se não tivermos uma disposição, uma disponibilidade, um desejo, uma vontade de querermos ser iguais a Ele, semelhantes a Ele em pensamentos, em palavras e em ações. É um convite bíblico. Aliás, a parte bíblica, teórica, vamos assim dizer, que me inspira para essa série, me tornando semelhante a Jesus, é Efésios no capítulo 4, no versículo 11 em diante. Não vai estar projetado ali, eu creio, mas até porque não estava aqui no meu esboço, mas aqui em Efésios 4, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, Jesus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele fez isso com um objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e tudo isso para que nós não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Seguindo a verdade. E nós aqui na Nova, eu tenho dito, quem é membro da Nova se torna membro da Nova por uma razão, é porque é buscador da verdade. Nós somos uma igreja de buscadores da verdade. E ele diz aqui, e seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, o padrão de Deus não é o pastor, não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o mestre, não é o pastor Fragari, não é o pastor Jorge, não é a pastora Luciano, não é o pastor Café, não é a pastora Denise, não é o pastor Mauricinho. O padrão de crescimento, de maturidade é Jesus. E é preciso que haja em nós um desejo de nos assemelharmos a Ele. Deus não fará nada na sua vida que você não queira. Deus não corromperá o seu livre-arbítrio, vai torcer o seu braço e dizer, não, você vai sofrer essa transformação, quer você queira, quer não queira. Não, é preciso que haja um desejo da nossa parte. É preciso que haja uma permissão da nossa parte, para que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Amém? Não é uma imposição denominacional. Não é a imposição de um pastor, de um líder, de um discipulador. Não. É algo que é papel do Espírito Santo fazer essa transformação em nós. Eu tenho dito aqui, frequentemente vou repetir para você, a graça não é liberdade para pecar. A graça é liberdade para você ser quem você é. Sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar forjar um personagem religioso. Não. A graça é liberdade para você ser quem você é. Mas se você ouve esse princípio, se você me ouve dizendo isso e diz, bom, então eu posso ser do jeito que eu quiser, está tudo bem, e eu vou permanecer assim, você ainda não entendeu o evangelho verdadeiro e genuíno. Porque Deus te ama do jeito que você é, e Deus te permite ser quem você é e te aceita do jeito que você é, com suas qualidades, seus defeitos, suas manias, seus problemas e seus pecados. Deus te aceita do jeito que você é, Ele não te rejeita, mas Ele não se conforma que você permaneça do jeito que você é. E o padrão não é
Ah, não, então você tem que ser igual ao pastor. Não, o que você precisa desejar é ser semelhante a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. É óbvio que nós, os pastores, pelo menos nós aqui na Nova, os pastores e pastoras da Nova, nós queremos ser uma referência para você. Que você olhe para nós e veja em nós verdade, caráter, integridade. Que você veja em nós a verdade de quem nós somos. Por isso eu aqui não faço um personagem. Eu não mudo meu jeito de falar. Eu não falo como quem está com um ovo na boca. Aleluia! Hoje, nesta tarde, nesta manhã, meus irmãos. Não. Eu sou quem eu sou. Mas, assim como você, e talvez eu me coloque em primeiro lugar, eu sou o primeiro a querer que eu diminua para que ele cresça. Esse foi um princípio estabelecido por João Batista e que nós precisamos introjetar. Precisamos colocar para dentro. É conveniente que ele cresça e eu diminua. Então, o que João quis dizer com isso? Não é que eu suma e desapareça e me torne um nada, mas que ele seja destacado em mim, que ele seja visto em mim, que as pessoas possam olhar e ver um reflexo dele em mim. Eu quero ser espelho de Jesus. Eu quero refletir a imagem dele. Eu quero refletir o caráter dele. E esse precisa ser um desejo da igreja de Jesus Cristo. Em muitos lugares as pessoas são transformadas na imagem e semelhança da denominação. E você acaba reconhecendo a pessoa pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir. E se você não fala do mesmo jeito, se você não se veste do mesmo jeito, aquela pessoa daquela denominação até olha para você e acha que você não é salvo. Julgando você pela vestimenta, pelo modo de falar. E nada disso é parâmetro bíblico. O parâmetro bíblico é: nós precisamos crescer e amadurecer. A gente nasce de novo e no novo nascimento, no nosso espírito, a gente se torna um bebê. Porque a gente nasceu de novo. E esse bebê precisa agora crescer para o estágio de criança, pré-adolescente, adolescente, rapaz ou moça e agora um homem ou uma mulher maduro. É preciso que a gente saia desse estágio de bebê espiritual para chegar ao estágio de adulto espiritual. E não há outro recurso a não ser através da palavra. Através do entendimento, do conhecimento da palavra. E nós precisamos cada vez mais conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra é onde a gente vai conhecer e conhecer cada vez mais e melhor Jesus. Porque Jesus e a palavra são uma só pessoa, uma só coisa, uma só identidade. Jesus é a palavra feita em carne e osso. A palavra é Jesus em papel e tinta. No Antigo Testamento, sombras e tipos que apontam para Jesus, mas revelam Jesus. No Novo Testamento, a Nova Aliança, agora Jesus de cara, não mais escondido em sombras, em tipos, mas Jesus revelado pessoalmente para cada um de nós. Nós estamos hoje vivendo os últimos dias antes da vinda de Jesus para levar a sua noiva. Não tenha dúvida disso. É óbvio que eu nem ninguém tenha uma data. O pessoal andou dizendo que o arrebatamento seria em setembro, depois mudaram para outubro, e os dias foram passando, o arrebatamento não aconteceu, e de repente esse pessoal se calou. Não postou mais nada. Nem um pedido de desculpas, dizendo: gente, desculpa, eu botei no Instagram, gritando, berrando, dizendo: abra os seus olhos, Jesus está vindo no dia 22 de setembro, e se você não está ligado nisso, você vai ficar, e todo mundo vai ser levado, e você vai ficar. E ninguém veio para pedir desculpa, dizendo: olha, eu tentei adivinhar, não deu certo. Por quê? Porque não existe na palavra nada, nenhuma profecia, nada que indique o momento do arrebatamento. Existem profecias, sim, falando claramente sobre o tempo da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda, a vinda de Jesus para julgar as nações, pelo menos no meu modo de entender, no modo que eu entendo, e muitos outros pastores junto comigo, nós entendemos que o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos separados. Há pessoas que entendem, e eu já entendi assim, há muito tempo atrás, eu imaginava que arrebatamento e segunda vinda seriam atos concomitantes. Até que eu me toquei que há uma incoerência nisso. Quer dizer, eu estou aqui, você também.
De repente, Jesus começa a vir. Aí eu e você, pumba, somos transformados de um corpo físico normal e natural num corpo sobrenatural, um corpo glorificado. Os mortos em Cristo ressuscitam, tem aquele corpo cadavérico agora transformado num corpo glorificado. E todos nós juntos somos levados para encontrar com o Senhor nos ares. Isso é o arrebatamento. Aí a gente encontra Jesus nas nuvens, faz uma curva e volta. E aí começa um outro período aqui na face da terra. Não faz muito sentido um negócio desse. E há evidências bíblicas dessa separação. Claro que existem muitos argumentos a favor de uma simultaneidade. Mas a gente precisa pegar o contexto bíblico de uma forma ampla. Não apenas um versículo aqui e outro ali de forma isolada. Então, quando eu olho para a tipologia do Antigo Testamento, eu vejo uma separação entre o arrebatamento e o juízo, que virá com Jesus na sua segunda vinda. Ele virá para julgar as nações e nós viremos com ele. Nós não seremos julgados na segunda vinda, nós vamos julgar junto com Jesus. Inclusive os anjos. Eu sei que existem pessoas que acreditam na presença e na existência do anjo da guarda. Eu não tenho nada contra. Eu espero que eu não tenha somente um, que eu tenha pelo menos uns 4. Tenho nada contra a ideia do anjo da guarda. E por isso eu constantemente dou aviso aos meus anjos. Vocês façam direito o serviço de vocês, porque na segunda vinda, vocês serão julgados por mim. Eu estou dando estrelinha. É 1, 2, 3, 4 ou 5. É igual a avaliação na Amazon. Você bota lá 5 estrelas e diz, olha, o produto que eu comprei é muito bom por causa disso, daquilo, aquilo outro. Eu também estou dando estrelinha para os anjos. Porque o livro de Hebreus diz que eles são espíritos ministradores enviados para socorrer os filhos de Deus. Então tem anjos a meu favor e a seu favor. Você entra no seu carro, tem anjos ali cercando e indo com você para onde você vai. É claro que depois de 120 o anjo sai. Mas há anjos que já acompanham aonde você vai. E nós viramos com Jesus para julgar as nações e até mesmo os anjos. Mas antes disso, 7 anos antes, nós seremos arrebatados. Que 7 anos são esses? É o período de 3 anos e meio de tribulação e de grande tribulação, onde o anticristo vai se manifestar, vai dominar as nações, vai fazer um estrago danado, mas eu e você não veremos a fuça desse bicho. Não veremos a cara do anticristo. Por quê? Porque nós seremos arrebatados antes. Agora, não existe nada na Bíblia que indique para nós uma data, um tempo exato. Pelo contrário. Agora, nós estamos vivendo os últimos dias, não tem dúvida disso. E no mínimo, usando o raciocínio lógico, hoje está mais perto da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, do que há 100 anos atrás. Do que há 1 ano atrás, do que há 6 meses atrás, do que há 2 dias atrás. Cada dia que passa, mais próximo nós estamos da vinda de Jesus para buscar a sua noiva. Então não há no contexto bíblico muita coisa que possa nos indicar um exato momento do arrebatamento, mas tem algo que a gente pode observar, que é o que ocorre, o que acontece na nação de Israel. Porque o relógio de Deus tem 2 ponteiros. O relógio de Deus que marca o tempo do arrebatamento e da segunda vinda. Esse relógio tem 2 ponteiros. Israel e a igreja. E nós precisamos estar ligados no que acontece em Israel e no que acontece com a igreja. E hoje, nos dias de hoje, as atenções estão fixadas na nação de Israel, que é um dos ponteiros do relógio de Deus. E também na igreja. Você deve ter ouvido, ou já deve ter lido na Bíblia, Jesus dizendo que no final dos tempos, no meio da igreja existiriam muitos escândalos. Mas ai daqueles por meio de quem os escândalos viessem. E o que a gente mais tem visto na internet, de notícias da igreja, não é muitas igrejas abrindo, muitos pastores sendo formados nos seminários,
Muita gente sendo evangelizada, o que a gente mais ouve na internet é: pastor roubou, pastor adulterou, pastor mentiu, pastor saiu de biquíni no meio da rua durante a madrugada. Deu ruim. Câmera de segurança filmou. O que a gente mais ouve é esse tipo de coisa. Portanto, são sinais, o aumento do número. Gente, nós vivemos num período de tempo onde, pela inteligência do homem, pela experiência de toda a história, nós deveríamos estar vivendo num tempo de plena paz e prosperidade para todo ser vivente, para todo ser humano. Por que a gente ainda tem guerra, fome e miséria no mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Mas a gente tem visto não uma diminuição de guerras, de fomes, de misérias. A gente tem visto um aumento. Ainda outro dia, algumas semanas atrás, teve um terremoto terrível lá na Indonésia. Matou 70, se não me engano. Agora, de novo, há 3 dias atrás, teve outro. E Jesus fala: terremotos, guerras, eventos e catástrofes naturais e também sociais. E a gente tem visto um aumento disso, um aumento terrível disso aí. Então, a qualquer momento, de forma inesperada, quando todo mundo estiver distraído, dormindo, descrente, o arrebatamento acontecerá. Só quem não vai estar dormindo e descrente somos nós. Agora, existem alguns exemplos bíblicos do arrebatamento. Só que eu quero chamar a atenção para um caso. O caso de um homem chamado Enoque. Enoque foi bisavô de Noé. E lá em Gênesis 5, no versículo 21 ao 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E aí ele teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Quando você olha para esse texto, aqui tem algumas informações interessantes. Primeira coisa que eu acho interessante a respeito de Enoque é que ele foi o pai de Metusalém, que foi alguém que profeticamente Deus designou. Metusalém, Deus designou com o nome de Metusalém é um nome profético. O nome Metusalém significa: quando ele morrer, virá. Virá o quê? E muita gente ficou imaginando o que seria esse nome. O que significa o nome desse garoto Metusalém? Quando ele morrer, virá. Virá o quê? No dia que Metusalém morreu, começou um dos maiores juízos da história contra o pecado, o dilúvio. Quando ele morrer, virá. Só que esse nome dado, que é um nome profético, ele chama a nossa atenção para Enoque, que foi o pai de Metusalém, mas foi o bisavô de Noé. Uma segunda coisa que me chama a atenção é que praticamente nada é dito sobre Enoque, a não ser que ele andou com Deus. Mas não diz assim: e Enoque fez isso, e fez aquilo outro, e fez essa obra ou aquela obra, e não fala nada sobre os acertos, não fala nada sobre os erros, não fala nada sobre Enoque, a não ser uma coisa: Enoque andou com Deus. A um ponto tamanho que Deus se agradou tanto dele, que disse: esse cara não vai passar pela morte. Eu vou trazer ele para mim em corpo, em carne. Eu vou arrebatar esse camarada.
Então Gênesis capítulo 5 é um capítulo que fala de todos os descendentes de Adão, desde Sete até Noé. Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Gênesis 5 começa falando sobre Adão, Sete e toda a descendência de Adão que veio através da linhagem de Sete até chegar em Noé. Mas é interessante que a cada versículo que fala de cada um dos personagens, de cada um dos descendentes, diz: e fulano viveu tantos anos assim, assim, assado, e morreu. E teve filhos e filhas, e morreu. E ciclano viveu assim tantos anos, e teve filhos e filhas, e morreu. O único onde não aparece essa expressão, teve filhos e filhas e morreu, é Enoque. Deus o tomou para si. Terceira coisa que me chama a atenção aqui é que esse foi o primeiro arrebatamento da história. Nunca tinha acontecido isso antes. Esse foi o primeiro relatado na Bíblia. Alguém tomado dessa terra fisicamente para estar para sempre com Deus. Mostrando algo que Deus fez no Antigo Testamento, que é uma sombra. Enoque, ele é um tipo que aponta para a igreja. Então, esse personagem que é um tipo que aponta para a igreja, ele não experimentou a morte. Ele foi arrebatado em carne e osso. Mas isso mostra algo que Deus fez no Antigo Testamento, que aponta figuradamente para aquilo que ele vai cumprir de forma literal no período da Nova Aliança. Porque essa é uma história que aponta para o arrebatamento da igreja. E entre o arrebatamento de Enoque e o dilúvio, o juízo vindo sobre a terra, houve um intervalo de tempo. Não foi Enoque foi arrebatado e pumba, veio o dilúvio. Não, Enoque foi arrebatado e ainda houve um período de tempo de intervalo entre o arrebatamento de Enoque e a morte de Metusalém, o seu bisneto, que provocou então agora, profeticamente, o início do dilúvio. Agora veja só o seguinte. Até mesmo Enoque, que não experimentou a morte física, até mesmo Enoque está hoje aguardando a transformação do seu corpo físico em um corpo glorificado. Enoque não foi arrebatado com um corpo glorificado, ele foi arrebatado com um corpo físico. Agora, todos nós, diz a palavra de Deus, que teremos o nosso corpo físico na ressurreição, transformado num corpo glorificado. No corpo glorificado não existem mais doenças. No corpo glorificado não existe mais necessidade de dieta para emagrecer. Não vai ter que tomar Monjaro. Você não vai ter que gastar 1.000 e tantos reais por mês para tomar aquela injeção milagrosa. Não existe mais necessidade de você fechar a boca e ir para a academia e malhar feito um louco. Você não vai ter mais problema de gripe, resfriado. Você não vai ficar mais com sinusite, dor de cabeça, dor nas costas, envelhecimento. Todos nós seremos eternamente jovens. Mas isso é o corpo glorificado. Esse corpo aqui ainda está sujeito a envelhecer. Esse corpo ainda está sujeito a vírus, bactérias, certos ataques de alergias, intolerâncias a tipos de alimentos. Que lástima, que pena eu fico de alguém que é alérgico a camarão. Jesus, cura essa pessoa, para que ela possa experimentar esta maravilha da natureza. Nós vamos receber um corpo glorificado, mas mesmo no nosso corpo ainda não glorificado, andando e vivendo na presença de Deus, e preste muita atenção nisso aqui, andando e vivendo na presença de Deus, é possível experimentar o sobrenatural. No Monte Sinai, diante da presença de Deus, Moisés não precisou comer ou beber durante 40 dias. Algumas pessoas querem usar essa passagem de Moisés para falar sobre jejum, mas a palavra jejum não aparece
no texto de Moisés indo ao Monte Sinai. E não aparece, embora, é óbvio, 40 dias sem comer e sem beber é o quê? É um jejum. Mas a palavra em si não aparece. Por quê? Porque não é um jejum exatamente. O que Deus quis mostrar, porque olha só, é possível um ser humano ficar 40 dias sem comer. Mas 40 dias sem beber nada, não vai. Morre. Esse jejum não existe. É impossível de ser feito por qualquer ser humano, a não ser numa condição extremamente especial, que foi a de Moisés, que estava ali na presença de Deus, como se tivesse sido arrebatado aos céus. Você entende que hoje Enoque não está às 11h23 da manhã comendo macarronada ao lado de Deus, porque ele estava com uma fome danada, e provavelmente ele gosta de comida italiana, e está comendo lá um belo macarrão amatriciana. Você está entendendo que na presença de Deus, da maneira, no nível, na dimensão em que Moisés esteve na presença de Deus, é como se ele tivesse sido arrebatado ao céu. Então ali, ele não precisou nem de comer, nem de beber durante 40 dias. Mas quem olha para isso e pensa que é um exemplo de jejum e vai fazer a mesma coisa, vai parar no CTI, bebê. Vai parar no Lourenço Jorge, no soro, no CTI. Porque não é algo para ser repetido por nós, porque é apenas um exemplo do sobrenatural de Deus agindo no corpo ainda não glorificado. Então, quanto mais semelhantes a Jesus nós formos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais milagres vamos experimentar até mesmo no nosso corpo físico. Até mesmo no nosso corpo físico. Por quê? Porque na presença de Deus, o que esse milagre de Moisés no Monte Sinai mostra? Mostra que na presença de Deus, nada envelhece, nada desgasta, nada morre. Veja só o seguinte, a Bíblia não tem um relato sequer de alguém que tenha morrido na presença de Jesus. Já reparou isso? Já prestou atenção nisso? Leia só os evangelhos e você não vai encontrar um relato de uma pessoa que tenha morrido na presença de Jesus. Multidões seguiam Jesus. Multidões. E naquelas multidões havia muitos enfermos, alguns que estavam até mesmo à beira da morte. Porém, nenhum deles saiu da presença de Jesus num caixão, pelo contrário, saíram todos eles curados e vivos. Você sabe o que é interessante? A Bíblia não relata que Jesus esteve presente em um funeral sequer. A Bíblia não diz assim, Jesus foi no funeral de fulano. Não existe uma vez, pelo contrário. Quando alguma vez Jesus foi convidado para um funeral. Primeiro passou um funeral por Jesus, era um rapaz que tinha morrido, a mulher já era viúva, agora o rapaz que era o filho que sustentava, Jesus vai lá e ressuscita o rapaz. Mas Jesus não esteve presente no funeral. Depois ele é convidado para um funeral. A filha de Jairo havia morrido e convidaram Jesus, vai lá para curar. No meio do caminho disseram, Jesus, não te importe mais, porque a menina morreu. Jesus, calma, eu não estou indo a um funeral, eu estou indo a um evento de milagre. E quando ele chega lá, ele olha para aquela menina, as pessoas do lado de fora chorando, ele entra e ele simplesmente diz para aquela menina deitada naquele leito de morte, Talita cumi, ou seja, menininha, levanta. E a garota ressuscitou. Porque o nosso Deus é vida e vida abundante. Aleluia. Ouça bem o que eu quero te dizer aqui. Andar na presença de Jesus, buscar a semelhança de Jesus, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, é o que faz o sobrenatural acontecer. Sem misticismos, sem forçar a barra, sem manipulação psicológica, sem truques, sem falsos milagres, nos aproximarmos cada vez mais dEle, nos interessarmos por conhecê-lo mais e melhor,
nos interessarmos por nos tornarmos cada vez mais semelhante a eles em pensamentos, palavras e ações, isso é o que faz o sobrenatural legítimo, real, acontecer na vida daquele que crê. Andar na presença de Jesus significa estar com os olhos voltados para Ele o tempo todo, em todos os momentos da vida, momentos bons e momentos maus. No mundo, vocês vão passar por aflições. Jesus não disse, daqui para frente vai ser um mar de rosas, nada de mal acontecerá. Não, no mundo vocês vão passar por aflições, porém tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O mundo já foi vencido. O diabo já foi vencido. Você está entendendo que a nossa luta, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é exatamente porque no mundo espiritual, essa luta já foi vencida por um exército de um homem só. Jesus derrotou o diabo, os demônios e o inferno definitivamente, de uma forma grandiosa, fragorosa. E é interessante que Jesus, Deus, Ele usou a morte para derrotar a morte. A morte de Jesus matou a morte. E hoje nós estamos vivos para todo sempre, não no corpo natural, mas no nosso espírito. Nós hoje somos eternamente filhos de Deus, para todo sempre, sempre, sempre. Amém. O Senhor vai ser sempre o nosso pastor, que vai cuidar de nós, independente das circunstâncias à nossa volta, serem boas ou serem más. Mas eu preciso estar com os olhos fixos e atentos em Jesus. Olha o que diz Hebreus 11, no versículo 27. Diz assim, pela fé, e a fé é a certeza de coisas que não são vistas, é a convicção que fatos que ainda não estão concretizados, como se já estivessem. Pela fé, Moisés abandonou as benesses, as vantagens, os ganhos do Egito, aonde ele era príncipe, aonde ele era um general, aonde ele era respeitado, aonde ele morava num palácio. Ele abandonou, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois ele permaneceu firme. Agora presta atenção nessa última frase. Firme como quem vê. Não está dizendo aqui que ele via, mas ele permaneceu firme como se visse. Como quem vê aquele que é invisível. Ele permaneceu firme porque ele permaneceu firme porque ele olhava para o mundo à sua volta, não como quem vê os problemas, não como quem vê as lutas e dificuldades em primeiro plano, mas como quem em primeiro plano vê aquele que é invisível. Na visão de Moisés, todas as coisas que o Egito proporcionava estavam em segundo plano, e em primeiro plano estava Deus. E esse é um exemplo para nós que somos cristãos, de que em primeiro plano, diante de lutas, sofrimentos, problemas, o nosso primeiro plano de visão precisa ser Jesus. E a visão da luta, do sofrimento, da dificuldade tem que estar em segundo plano. Nós temos que andar como quem vê aquele que é invisível. Jesus hoje não é visível para nós, mas nós andamos como quem vê aquele que é invisível. Nós olhamos para a vida como quem vê aquele que é invisível. E por isso nós falamos, por isso nós mantemos firme a nossa confissão de fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1, e a primeira parte do segundo versículo diz assim: portanto também nós, Moisés andava olhando como quem visse aquele que é invisível. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ou seja, vamos colocar o pecado, as lutas, as dificuldades, os pesos em segundo plano. E com perseverança corramos a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando firmemente
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Quando você anda na presença de Jesus, olhando firmemente para Ele como um fiel discípulo, que deseja se tornar como Ele, e você não se deixa desviar por circunstâncias, por distrações diversas, por sentimentos, sabe, aquilo que te aborrece, aquilo que te leva a ser tentado para pecar, aquilo que te leva a ser tentado a perder a calma e se descontrolar. Quando você não bota isso em primeiro plano, milagres acontecem de forma simples e natural. Vou repetir para você. Quando você anda na presença de Jesus, olhando firmemente para Ele, colocando Ele em primeiro plano, na sua visão de mundo, na sua visão de vida, quando você coloca Jesus em primeiro plano, e você como um discípulo fiel, busca se tornar cada vez mais semelhante a Ele, não se deixando desviar por circunstâncias, pelas distrações diversas, por entretenimento, coisas boas, mas também por sentimentos que podem ser extremamente negativos e inimigos de você mesmo. Aquilo que te aborrece, aquilo que te leva para ser tentado a pecar, aquilo que te leva para perder a calma e se descontrolar. Quando você consegue olhar firmemente para Jesus e deixar essas outras coisas em segundo plano, milagres acontecem de forma simples e natural. Quando você anda na presença de Jesus e levanta a sua voz para adorar a Deus, no meio de circunstâncias desfavoráveis, contrariando a lógica, contrariando os sentimentos negativos, Deus vai trazendo cura, Deus vai trazendo restauração, Deus vai trazendo até mesmo o livramento de armadilhas e desastres que o inimigo estava planejando contra você. Meu irmão, eu não estou falando isso para você simplesmente porque eu li na Bíblia. Eu tenho experiências aonde situações terríveis me chamaram para prestar e focar a minha atenção nelas, no problema, na luta, na dificuldade. Não foi uma, duas ou três vezes na vida em que as circunstâncias começaram a gritar, dizendo: Fragalho, olha para mim. Fragalho, olha para cá. Fragalho, olha o tamanho do problema. Olha o tamanho da luta. Olha só a dimensão dessa enfermidade. Olha o tamanho desse diagnóstico. Olha só como é que está a tua conta no banco. Olha só o valor desse boleto. Olha agora a dívida que você tem. Olha para essa circunstância. E siga o natural. O natural é que você se desespere, é que você se preocupe, é que você perca o sono. Olha para mim, é o apelo das circunstâncias. Os sentimentos começam a te trair e te dizer: já era, não vai dar. Você começa a se sentir deprimido, você começa a se sentir angustiado. E Jesus te convida: tira os olhos dessas coisas, olha para o autor e consumador da tua fé, porque nele tem restauração, nele tem cura, nele tem libertação e livramento. Em Jesus. Por isso a gente usa essa frase que parece tão, uma frase provincial, parece uma frase feita. Jesus é a solução. Acho que a maioria das pessoas fala isso, mas não pensa. Mas a verdade é, Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Fora dele, todo e qualquer conserto, restauração é temporário. Fora dele não há nada que seja definitivo. Tudo passa, tudo muda. Quem é rico de repente fica pobre. Quem está pobre de repente fica rico. Quem ganha na loteria, quem ganha numa mega sena dessa da vida, as estatísticas dizem que 95% das pessoas que ficam milionárias com esses prêmios de loteria, em 5 anos em média, voltam para o estado de pobreza que tinham antes. Que incrível! Bota um dinheiro, uma dessa na minha mão para ver só o que acontece. Mas cai na mão de pessoas que, em média, em 5 anos, perdem tudo o que ganharam. Por quê? Porque o diabo dá com uma mão, toma com a outra.
Você sabe que a pior coisa que pode acontecer não é o pobre permanecer pobre. É o pobre enriquecer para depois empobrecer outra vez. Porque depois que a gente acostuma com a riqueza, acostumar de novo com a pobreza, meu Deus do céu. Misericórdia. Eu, quando era assim, jovem, adolescente, eu identifiquei que eu tinha um problema de coluna. E aí a minha mãe cismava que eu não tinha, até que ela me levou no ortopedista, o ortopedista olhou, me examinou, fez raio-x e falou, não, realmente você tem uma cifose e tem que tratar. E você tem que usar um colete de Milwaukee. Só que o colete de Milwaukee estava caríssimo. Minha mãe não tinha dinheiro para mandar fazer. Aí eu falei, então eu vou consertar esse troço de outro jeito. Vou dormir no chão, de barriga para cima. E aí, parti para fazer algum tipo de esporte que fortificasse a musculatura das costas. Fui remar. Acabei me tornando até um bom remador. E comecei no Flamengo. Depois saí daquela maldição, fui pro Vasco. Caí em outra. Terminei minha carreira de remador no Vasco. Ganhei um montão de medalha, um montão de campeonato. Muito legal aquela coisa. E desempenou as costas. Mas casei e comprei um colchão de molas ensacadas. Aonde, se a Denise se mexe aqui, não balança o meu lado aqui. Aí eu tento dormir de novo no chão, de barriga para cima, para desempenar a coluna. Eu volto para o colchão, porque no chão não dá mais. Porque depois que você acostuma com colchão de molas ensacadas, você não consegue mais dormir de barriga para cima, no chão, para desempenar a coluna. É complicado ver que o diabo dá com uma mão, mas tira com a outra. E Deus, quando você levanta a sua voz para adorar, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos sentimentos negativos, Deus vai trazendo cura, restauração e livramentos. Isaías capítulo 60 faz um convite para nós. No versículo 1 ao 3 ele diz assim, levante-se, resplandeça, ou seja, brilhe, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Há um convite na Bíblia, levante-se e brilhe. Se eu fosse colocar isso numa linguagem popular, para reescrever esse versículo, eu escreveria, sai dessa lama, jacaré. Levante-se e brilhe. A primeira coisa que esse versículo nos mostra é que essa luz que resplandece em nós tem uma fonte, e a fonte é o próprio Deus. E essa glória, que ele diz que reflete em nós, vai se manifestando de forma cada vez mais progressiva, porque ele diz, essa glória está raiando em você. Se você já acordou cedo, alguma vez na vida, e observou o nascer do sol, você acorda em escuridão, 5 horas da manhã, e de repente, lá no horizonte o sol aparece, a luz começa a vir, mas ele vai subindo, até aparecer plenamente no horizonte, e a luz invade tudo, mas não é algo que aparece, pum, o sol não surge, pum, ele vai raiando, ele vai subindo, ele vai aparecendo, e à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, quanto mais semelhantes a Ele nos tornamos, mais e mais luz se manifesta no nosso espírito. E luz na Bíblia é sinônimo de verdade. Nas trevas você não enxerga nada, portanto você não vê a verdade. Na luz você enxerga a verdade. A sua visão na luz, quando você anda na luz de Cristo, a sua visão política, ela muda. Por quê? Porque você enxerga a verdade. Você começa a entender a verdade. E você já não é mais levado por papinho, nem da direita nem da esquerda. Porque agora você sabe, eu nasci de novo, em Cristo. Eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu sou do alto. É difícil muitas vezes a igreja compreender esse posicionamento e esse entendimento. Mas eu quero que você entenda o seguinte, enquanto você estiver satisfeito com aquilo que você é, você não terá tido ainda o cumprimento, o entendimento pleno do que é o Evangelho. Porque quando a gente leu aqui Efésios 4,
de 11 em diante, nós estamos vendo que há um propósito no coração de Deus para a sua igreja. E o propósito é que todos nós, não alguns de nós, não simplesmente os pastores, não simplesmente os líderes, mas todos nós amadureçamos e cheguemos à estatura de Cristo. Então, quando a gente começa a se assemelhar a Jesus, a nossa visão política muda. A nossa visão social muda. A nossa visão em relação à família muda. Eu não sei você, eu sou fruto de uma geração que entendia que família não é essa galera de pai, mãe, avô, tia. Não, família é a galera com quem eu ando. É a galera que pensa como eu penso. É a galera que me ama. É a galera que fuma maconha junto comigo. É a galera do Flower Power, paz e amor. Então, essa visão muda. Essa visão muda da água para o vinho. A visão social muda por completo. Quando eu me converti, no dia que eu me converti, que eu nasci de novo, Deus me deu uma visão profética. E é como se eu estivesse observando o mundo de uma arquibancada, de um grande estádio, como se fosse um Maracanã. Mas lá embaixo, em vez de um jogo de futebol, o que estava acontecendo era a vida. E eu comecei a ver e a entender que aquelas pessoas que eu pensava e dizia, elas são os culpados, elas são as culpadas de eu ser o que eu sou. Revoltado, rebelde, drogado, isso e aquilo. Essas pessoas são as culpadas. Essa minha visão mudou, porque vendo aquele do alto, a vida acontecendo como um jogo, eu entendi, aquelas pessoas todas, meus pais, minha família, o governo, todos eram tão vítimas do diabo quanto eu era. Quando você não entende isso, você continua numa visão natural, achando que o problema é o pai, é a mãe, é a família, é a sociedade, é o governo. E você não consegue enxergar que no meio dessas culpas todas, você também tem a sua participação de culpa nessa história. E quando você não olha para si mesmo para dizer, caramba, eu me deixei levar por esses sentimentos. Eu me deixei levar por essa raiva, eu me deixei levar por essa revolta, eu me deixei levar para esse lugar de angústia, tristeza e revolta contra tudo e contra todos. Mas eu posso e vou sair desse lugar, porque Jesus me coloca em um novo lugar, assentado com Ele em lugares celestiais. E esse lugar assentado com Cristo não é um lugar de mágoas, não é um lugar de ódios, não é um lugar de ressentimentos, mas é um lugar de novas coisas. Eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo com Ele. Esses ódios e sentimentos do passado provocam muitas enfermidades, desde uma simples virose até um câncer, na vida de pessoas que aceitaram Jesus, mas que são corroídos por dentro, por mágoa, ressentimento, ódio. Cara, deixa a luz de Cristo brilhar em você. Deixa a luz da verdade brilhar em você. Porque a luz de Cristo expulsa as trevas. Nas trevas a doença, nas trevas a mágoa, nas trevas a ressentimento, nas trevas a ódio, na luz há amor. E o amor de Cristo quer te transformar. O versículo 2 desse texto de Isaías 60 diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você, but upon you, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a glória dele já está brilhando sobre você. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Que existe uma diferença radical entre o mundo e o reino de Deus. Entre o mundo e nós. No mundo há trevas, nós somos luz, nós estamos na luz, há uma diferença radical. Então, se nós somos luz, em compensação, o que nós vemos nesse mundo é que a escuridão vai se tornando cada vez mais intensa.
Século passado, a Organização Mundial de Saúde declarou que a doença do século não era o câncer, não era a tuberculose, não era a hanseníase, a doença do século era a depressão. Não a doença da década, a doença do século. De lá para cá, já viramos para o século 21, estamos em 2025 e a depressão continua aumentando. Os laboratórios farmacêuticos estão faturando bilhões anualmente, vendendo antidepressivos, calmantes e afins. São os campeões de venda. Incrível. Campeão de venda não é a dipirona. Campeão de venda não é a Novalgina, o Tilenol, um xaropinho Vic. Não. O campeão de venda são antidepressivos, calmantes e afins. Então, em compensação, a gente vai vendo que no mundo as trevas vão se tornando cada vez mais intensas. Depressão, medo, ignorância e desconhecimento da verdade. O que o pós-modernismo fala sobre a verdade? A verdade é relativa. Cada um tem a sua. Não existe mais um ponto fixo. Não existe mais uma referência. Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Vamos excluir Deus dessa parada. Deus é só uma ilusão. Deus é só uma ideia humana formada para manipular a mente do homem. É mesmo? Não sabia não. Que essa ideia manipulada e inventada pelo homem transforma vidas, cura enfermidades, liberta pessoas, expulsa demônios. Não sabia que uma ideia inventada tinha todo esse poder. Mas sobre você, discípulo de Jesus, imagem e semelhança de Deus, aparece de forma resplandecente o próprio Senhor, e a glória dele já está brilhando, não brilhará, mas já está brilhando sobre você. Gente, essa realidade das trevas está cada vez mais presente no mundo, em especial entre os jovens. Os jovens são as maiores vítimas das trevas. Quando eles são crianças, quem aqui é pai e mãe? Quem aqui que seja pai e mãe já recebeu alguma vez na vida, no dia dos pais ou no dia das mães, um bilhetinho, um cartãozinho, alguma coisa escrito: você é o melhor pai ou a melhor mãe do mundo? Todos nós. Caramba, que disputa. Quantos melhores pais e mães do mundo a gente tem aqui? Quem será de fato aqui o melhor e a melhor mãe do mundo? Na cabeça do filho, daquela criança, o pai e a mãe são os melhores do mundo. Mas é engraçado que depois eles começam a crescer, porque quando eles são crianças, a maior influência sobre a vida deles são os pais. Mas quando eles crescem, essa imagem começa a rachar. E essa influência começa a diminuir. E quando eles chegam ao nível da universidade, você que era o melhor pai e a melhor mãe do mundo, agora é careta, ultrapassado, não sabe nada. E se você é crente, piorou. E você, além de ser ultrapassado e careta, você é quadrado e um fanático, sem noção. E muitos deles, envolvidos por essa mentalidade, essa influência das trevas, até se declaram ateus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não se preocupe, olhe para Jesus. Se existe algum pai, alguma mãe aqui hoje que diz: pastor, esse é o meu caso, é o caso do meu filho, da minha filha, e eu não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu penso, não sei mais o que eu estou orando, mas não sei. Não se preocupe. Por quê? Porque sobre você, sobre a sua família, há uma promessa e Deus é fiel. Há uma promessa e Deus é fiel. Sabe, quando a gente esteve lá em Portugal, eu vou te contar essa história porque a pessoa me deu autorização, eu escrevi, mandei um WhatsApp e pedi autorização para contar. Uma pessoa que já foi membro daqui, mas se mudou para Portugal, é membro agora da igreja lá no Porto. E ela disse que um dia o filho mais velho chegou para ela e disse: mãe, eu não queria te entristecer não, mas eu não acredito mais na Bíblia, Deus, não acredito mais nisso.
Normalmente, qual seria a reação de um pai e de uma mãe crente que ouve isso do filho? É ouvir aquilo e fazer... Eu não tenho tanto carinho. Levando para a igreja. Geração nova para ouvir isso. Sabe qual foi a reação dela? Ela disse: filho, não tem problema, porque o pai já me falou a teu respeito. E você já está na lista dele. E você vai voltar para ele. Ela fez uma declaração profética para o filho. Ao invés de uma declaração de tristeza, desespero e medo, ela fez uma declaração profética. E nós muitas vezes estamos perguntando: por que Deus? E agora Deus, como é que vai ser? Porque o meu filho abandonou, saiu, largou. Não. Entenda, Deus tem promessa para você, para sua família. Agora saiba, tudo isso é o resultado das trevas que encobrem as nações. E nas trevas é onde o inimigo das nossas almas age. Mas, lembre-se, a tua luz, ela está brilhando. Creia e confie, Deus não permitirá que os teus filhos permaneçam nas trevas, que eles pereçam nas trevas. Há uma promessa sobre a nossa família, há uma promessa sobre a tua família, e Deus é fiel. Lembre-se que esses espíritos que reinam nas trevas, eles são desalojados pelo louvor e pela adoração, não por orações de desespero, não por berros, não por cultos de guerra espiritual, de quebra de maldições, mas pelo louvor e pela adoração. Você já deve ter lido alguma vez na Bíblia, em 1 Samuel 16, que Saul, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Veio um espírito demoníaco, e quando aquele espírito tomava Saul, ele quebrava tudo, ele gritava, ele berrava, ele tinha uma crise de fúria. Depois ele entrava em depressão, ficava num canto, não queria comer, não queria ver ninguém. E se alguém tentava chegar, ele atirava coisas. Depois ele começou a atirar até lanças. E aí, alguém falou: cara, traz esse menino, Davi, traz ele com a harpa dele. Bota ele aqui, porque a gente já fez de tudo, não deu certo. Entra Davi em cena, começa a louvar e adorar a Deus na presença de Saul, o demônio, pumba, ia embora. A cada vez que Davi abria a boca para adorar a Deus, o demônio saía e ia embora. Saul ficava normalzinho. Davi não entrava gritando: demônio, sai! Eles, em vez de começava a adorar a Deus, começava a cantar, pegava lá a sua harpa, seu violão, começava a tocar hinos de adoração a Deus, e o demônio ia embora. Olha só o que Davi escreveu no Salmo 34. Bendirei o Senhor nos dias bons, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Então louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e Ele os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, respeitem, amem, venerem, exaltem o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidades e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Agora a linguagem muda, e agora é Deus fazendo um convite para nós, dizendo: venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor, o respeito, a adoração, a veneração do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Refreie a sua língua da murmuração, das queixas, do queixume, do azedume. E você vai conseguir obter a vitória que talvez esteja parada em algum lugar no meio do caminho. Você está conseguindo enxergar que nesse salmo tem um segredo, tem uma chave, uma verdadeira arma poderosa. E essa arma, essa chave, está nos seus lábios. Não está na mão de um anjo, não está na mão de um profeta, está na sua própria boca, está nos seus lábios. E esse mesmo princípio foi repetido por Pedro. Lá em 1 Pedro 3, no versículo 10, Pedro diz lá: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Claro, óbvio que você tem autoridade para repreender os espíritos malignos que se levantam contra você, contra a sua família, mas não fique falando do inimigo, não fique falando do poder do diabo, das suas artimanhas. Fale de Deus, fale do poder de Deus, fale do amor de Deus, fale da graça de Deus, louve a Deus, adore a Deus e o inimigo fugirá. Quando Davi foi enfrentar Golias, primeira coisa que ele ouviu de Golias foi uma palavra de intimidação. Olha o que Golias disse para ele: será que eu sou um cachorro? E Davi devia ter respondido: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Porque Davi era pastor, tinha lá o seu cajado. Venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Agora, qual foi a resposta de Davi? Olha só o que Davi respondeu para Golias: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, ou seja, com armas carnais, naturais. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi usou essa expressão contra o Senhor, essa palavra no hebraico é Yahweh, que é o Deus que tem e cumpre a sua aliança. Eu vou contra você em nome do Deus que cumpre a sua aliança, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. E hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mas você sabe o que é interessante aqui? É que traduziram aqui: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mas no original hebraico diz: e toda a terra saberá que há Deus por Israel. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Há um Deus que é por nós. Aleluia! E Davi continua dizendo: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi não exaltou a si mesmo, ele exaltou a Deus. O inimigo tentou intimidar Davi, mas ele não se deixou vencer pela intimidação. Volte lá a Isaías 60, agora no versículo 3. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, ó igreja, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Esse versículo está dizendo o seguinte: quando você busca a semelhança de Cristo, a luz de Cristo vai se levantando sobre você, como um sol que vai raiando, e sem que você faça força, pessoas de todas as classes, desde os mais simples e humildes, representados aqui pelas nações, até os VIPs, os Very Important Person, representados aqui pelos reis, são atraídos a você, mas não a você, mas a Cristo. E até a nossa família é atraída a Ele. Olha só as consequências de nós cumprirmos a imagem e semelhança de Jesus, de desejarmos isso, de buscarmos isso, deixar que a luz de Cristo brilhe em nós cada vez mais. Isaías 60, os versículos 4 e 5. Ele diz: levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe
e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar. Mar na Bíblia muitas vezes é representação dos povos desse mundo. Você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. Uau! Pessoas sendo atraídas a você e riquezas sendo atraídas a você. Deixa eu te mostrar um versículo bíblico aqui que você precisa entender, que mostra para nós que a real prosperidade financeira não é fruto de 7 passos para a prosperidade, mas de uma unção sobrenatural que Deus coloca sobre nós. Eclesiastes 2:26. Eclesiastes 2:26 diz assim: porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Isso aqui é uma imagem profética do fim dos tempos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, na noite de Páscoa, quando sacrificaram os cordeiros, antes deles saírem, a Bíblia diz que os egípcios vieram e entregaram nas mãos de cada família ouro, prata, pedras preciosas, coisas que depois foram usadas na construção do tabernáculo. Que sentido teria isso daquele povo que detestava o povo de Israel? Via agora, antes dele ir embora, não simplesmente dizer, vai embora, some daqui. Não, ó, vão embora, mas leva aqui, ó, ouro, prata, pedras preciosas. Eles ajuntam para entregar na nossa mão. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Coisas que não vão chover do céu, coisas que virão a você do mundo, de contratos, de empregos, de empreendimentos, de coisas que você faz, mas por causa da luz que brilha em você, será atrativo a pessoas que virão para buscar em você o que você tem, o que você possui. Aleluia! Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se é que você deseja. Talvez eu tenha me precipitado em pedir que você levantasse a mão antes de dizer para quê. Mas é para aqueles que desejem, que digam, pastor, talvez ainda não seja exatamente essa imagem e semelhança de Jesus, mas eu quero ser. Aleluia! Então vamos orar juntos? Pai querido, nós no nome de Jesus colocamos diante de Ti as nossas dores, os nossos problemas, as nossas lutas, deixamos tudo isso ao pé da cruz, colocamos em Ti a nossa confiança, tiramos agora os nossos olhos dos problemas, das lutas, das dificuldades, para colocar tudo isso em segundo plano. Nada disso é mentira, não estamos fingindo que os problemas não existem, não, mas o nosso olhar agora está em Jesus, está em Cristo. Porque assim como Moisés, quando subiu o monte Sinai, pôde viver 40 dias como se estivesse no céu, nós queremos, ó Deus, também subir ao monte Sião, nos encontrarmos com Jesus, para estarmos vivendo o melhor de Deus para nós, essa terra que emana leite e mel, esse lugar, essa Canaã, que é esse lugar de bênçãos, que é esse lugar de prosperidade, é esse lugar de progresso. Nós não aceitamos, Deus, que a nossa luz seja abafada pelas trevas, porque as trevas não podem vencer a luz. E nós queremos, ó Deus, que a Tua luz brilhe em nós. Então transforma a cada um de nós. Espírito Santo, vem com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua glória. Transforma cada um de nós de dentro para fora. Faz em nós uma obra espetacular de transformação interior, para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus em pensamentos, palavras
e ações, e que no nome do Senhor Jesus, isso seja algo contínuo, progressivo e que não cesse, porque nós queremos andar e estamos andando na tua luz, a luz da tua palavra, da tua verdade, a luz do teu Espírito. E nós oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que crê, diga amém. Você pode tomar